terça-feira, 24 de abril de 2012. Vale Mais Saneamento Básico? A partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens especiais que vão trazer o panorama do saneamento básico das cidades da região. Primeiro, vamos mostrar qual a situação de São Leopoldo. No estúdio, a gente conversa com o assessor de engenharia do SEMAI, Roberto Mansur. Vale Mais Cultura? Confira uma entrevista sobre a apresentação da Orquestra Unicinos Anchieta, que acontece amanhã e traz a temática Clássicos do Cinema. E ainda conheça como funciona a Academia Pública de Novo Hamburgo, inaugurada no último mês. O Vale Mais está começando, fique com a gente! Olá! A partir de hoje você acompanha aqui no Vale Mais uma série de reportagens especiais sobre o panorama do saneamento básico das cidades da região. E a primeira delas traz a situação de São Leopoldo. O município, que tem cerca de 230 mil habitantes, trata apenas metade do esgoto. Mesmo assim, conta com o melhor índice de tratamento na região do Vale dos Sinos. O tratamento de água em São Leopoldo atinge 50% da população. Este é o maior índice da região do Vale dos Sinos. A cidade conta com 3 estações de tratamento, entre elas a Feitoria. Esta é a mais recente e, ao mesmo tempo, mais eficiente, pois possui um sistema inovador que resulta numa melhor qualidade da água. Essa estação, então, é um tratamento diferenciado, né? É uma das ideias, é um tratamento inovador aqui no estado do Rio Grande do Sul e justamente por isso, pela inserção do oxigênio, ele consegue aumentar muito o rendimento da remoção de matéria orgânica. Mas enquanto isso... emparelha com o outro lado da rua e daí entra para dentro das casas. Essa é a situação dos outros 50% da população. Como é o caso dessas famílias que moram às margens do Arroio Gauchinho, que fica na divisão com o município de Novo Hamburgo. A dificuldade vem da falta de tratamento, que resulta nas cheias em dia de chuva. Rosângela, por exemplo, mora na parte de baixo da casa dos pais e toda vez que chove, ela tem que abandonar tudo e correr para o andar de cima. Mas o nosso problema aqui em cima não é tanto, mas é lá na minha filha, né, que fica lá embaixo. E o que acontece? E aqui em cima lá enche, estragou um monte de coisas dela, né? E daí então mais o problema tá lá, porque aqui em cima ainda não sabe, né? Não sabe. Mas a gente tem medo igual. Pelo piso a água começa a invadir e daí não tem o que fazer, né? A gente tem que erguer tudo, erguer cama, erguer colchão, geladeira. E o que a gente perde, né? Fazer o quê? Sim, tem que só recuperar. Mesmo com 5 anos, o filho Bruno já entende o que acontece quando chove. Fica cheio, enche a casa cheia de água. Daí a minha mãe tem que colocar a geladeira lá. Para melhorar a vida das pessoas que vivem na mesma situação, o consórcio Procinos está em fase de elaboração do plano de saneamento básico para os 26 municípios que são contemplados pelo projeto. O plano vai abordar as 4 áreas do saneamento: esgoto cloacal, resíduos sólidos, drenagem das águas pluviais e abastecimento de água. As reuniões vão debater as metas de planejamento e toda a população pode participar. Todos esses municípios vão debater, a sociedade toda pode se envolver, os operadores, não só as companhias, operadores, prestadores de serviços de água, esgoto, de resíduos, coleta, por exemplo, coleta domiciliar de resíduo, destinação de resíduo, mas também a própria população deve se envolver, opinar e participar. Para o Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo, o SEMAI, as expectativas para o futuro próximo são boas. Até 2014, o órgão prevê investimentos de cerca de 40 milhões de reais para elevar o índice de 50% para 80% do esgoto tratado. Já temos concretizado a construção de novas 6 estações de tratamento e a ampliação das que existem até o momento. Com isso, nós certamente até 2020 nós atingiremos um percentual de 100% de esgoto tratado em toda a cidade. E
para conversar mais com a gente sobre a situação do saneamento básico em São Leopoldo, nós recebemos Roberto Mansur, assessor de engenharia do SEMAI. Olá, Roberto, seja bem-vindo. Bom dia. Roberto, como nós vimos agora na reportagem, metade da população recebe esse tratamento de esgoto, a outra metade não. Por que isso acontece? Não, o que está ocorrendo? O SEMAI, já desde os anos 90, que ele construiu uma estação de tratamento na Vicentina, no bairro Vicentina, ele atende boa parte da Vicentina e todo o centro da cidade. Tá? Bom, nós tínhamos um plano diretor de saneamento que determinou que em algumas áreas o município faria alguns investimentos prioritários. Tá? Então, a gente escolheu sempre as áreas com maior densidade populacional. Em 2006, ocorreu aquela mortandade de peixes na Bacia dos Sinos, né? No Rio dos Sinos. E São Leopoldo, como já tinha projetos para uma estação de tratamento na feitoria, nós agilizamos linhas de financiamento e conseguimos, em 2010, inaugurar uma estação que praticamente elevou o número da população atendida em quase 50%. Foi o único município da região que deu uma resposta imediata àquela tragédia ambiental. Tá? Bom, o que nós estamos fazendo hoje para melhorar nossas condições? Diversas obras assim já foram implementadas de extensão de rede de esgoto. Tá? Nós há pouco licitamos a duplicação da ET Vicentina. É uma obra que o contrato para iniciar a obra está para ser assinado, é um investimento de 9 milhões. Tá? Ao passo disso, nós também estamos licitando todo um sistema de esgotamento sanitário para o Distrito Industrial da Zona Norte. Tá? É uma obra também muito complexa, que vai ser executada com recursos próprios, não tem financiamento como essa da Vicentina, em que a autarquia vai estar investindo só em redes de tratamento de esgoto 3 milhões e 500 para justamente permitir o investimento de empresas na região, viabilizando a formação, a geração de emprego. Bom, o SEMAI também, via consórcio Procinos, ele conseguiu um recurso da ordem de R$1 milhão para a elaboração de projetos de tratamento no município. Bom, esse recurso permitiu que o SEMAI projetasse quatro novos sistemas que incluem redes, elevatórias e estações de tratamento. Tá? E onde ficam essas redes? Fica na bacia do Arroio Manteiga, bacia do Arroio Cruze, no Santos Dumont e na Vicentina, que a gente tem que ampliar aquela área. E como é que está a situação essas obras que estão em andamento? Eu só queria ainda complementar, claro, por favor, fica à vontade, essa questão dos projetos, porque ela é muito importante. Tá? Esses 4 sistemas de esgoto, para ser implementados, eles estão orçados em 306 milhões de reais. É um valor muito alto e que o SEMAI não tem condições de bancar com recursos próprios. Então, no que esses projetos ficarem totalmente concluídos, e entendemos que este ano nós concluiremos esses 4 sistemas, bom, nós vamos partir para linhas de financiamento, para tentar implementar, pelo menos, se não conseguirmos todo, que a nossa meta é trabalhar até 2020, mas se não conseguirmos todos, pelo menos parte deles até 2020. Na reportagem, ela cita 6 obras. Na verdade, são 4 obras que estão em andamento e as outras 2 estão em outras situações. São 4 projetos para 4 estações novas. Uhum. A quinta seria a ampliação da ET Vicentina e a sexta seria a estação de tratamento do Distrito Industrial. E certo, Roberto, e para onde é que vai esse esgoto, então, que não é tratado? Não, hoje o SEMAI... As normas do SEMAI hoje são bastante claras. Nós exigimos do usuário que não tem tratamento de esgoto público que ele é obrigado a instalar fossa e filtro. Nós não aprovamos nenhum projeto sem instalação de fossa e filtro, que dá uma eficiência razoável no tratamento. O efluente do filtro, esse sim é lançado daí na rede mista. A gente pôde perceber ali a situação da família da Rosângela. Existem outros problemas que vocês fazem um diagnóstico mais ou menos nesse sentido? O que eu vi ali na reportagem é o seguinte, eu vi algumas moradias, elas estão ali colocadas em área de risco, né? E aí não é o SEMAI daí que trata dessa situação, geralmente a Secretaria de Projetos Especiais, ela está desenvolvendo uma série de obras ao longo de vários arroios, removendo as famílias da margem dos arroios e reassentando em local adequado. Tá? Eu queria falar um pouquinho com relação ao sistema de esgoto da feitoria. Tá? Ultimamente, a gente tem enfrentado alguns problemas com os moradores, assim, com relação à cobrança de esgoto na feitoria. Tá?
Em alguns locais ali, soltaram boatos de que, como o cidadão não teve a obra de implantação de rede na frente da sua casa, isso quer dizer que o esgoto dele não está sendo recolhido, não está sendo transportado até a estação para tratamento. O sistema que foi utilizado ali foi um sistema assim, que nós planejamos uma forma de baratear a implantação de todo aquele complexo de tratamento. Então, o que nós fizemos? Nós construímos a estação, construímos as elevatórias e aí nós construímos um sistema de interceptores. Então, nós aproveitamos a malha de esgoto misto, que envolvia as redes pluviais, que recebia o esgoto oriundo da fossa e do filtro das residências. E esse esgoto, sendo interceptado, levado até as elevatórias, ele é bombeado até a estação. Tá? Esta vantagem permitiu, na feitoria, que a taxa de esgoto fosse cobrado 50% da tarifa da água. Enquanto que aqui no centro de Vicentina, que é separador absoluto, ou seja, uma rede específica para a coleta do esgoto sanitário e transporte até as estações, é cobrado 80% da tarifa da água. Então, a feitoria hoje ela tem uma grande vantagem em relação às outras regiões da cidade que têm o esgoto transportado e tratado. E a outra vantagem que eu vejo na feitoria é uma grande região que se habilita a receber investimentos, tanto na área de indústria, comércio e geração de renda. Porque hoje a FEPAM está bastante clara, ela só vai licenciar novos empreendimentos onde ocorrer tratamento de esgoto. Certo, e vale a pena a gente ressaltar também nesse momento que muitas dessas situações de enchentes também acontecem porque a população também acaba não ajudando aí na questão do lixo, acaba soltando o lixo realmente nos rios. Acho que vale a pena a gente também lembrar essa questão, né, Roberto? Aproximadamente há 3 anos atrás foi passado para o SEMAI a manutenção de toda a malha pluvial, a microdrenagem. Tá? Então a gente tem trabalhado agora diretamente com esse problema e nós vemos o seguinte, que a população ela tem que mudar um pouco os seus hábitos. A população de São Leopoldo ela tem uma história assim, de uma relação muito boa com o Rio dos Sinos. Ela se preocupa, talvez é o município que mais se preocupa com as condições da qualidade de toda a bacia, em especial aqui do Rio dos Sinos. Mas, assim, talvez por hábitos, assim, ainda existe aquela prática de jogar o resíduo na rua, jogar no rio, jogar no arroio, se livrar muitas vezes daquele lixo. E é uma prática, assim, que a gente considera absurda, porque existe coleta de lixo em toda a cidade. Tá legal, então também é responsabilidade de todo mundo nessa questão, né? Bom, para mais informações sobre o serviço de tratamento e água de São Leopoldo, de esgotos de São Leopoldo, acesse semai.rs.gov.br. E amanhã você confere aqui no Vale Mais a situação do saneamento básico em Canoas. Não perca. Roberto, muito obrigada pela tua presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado. A seguir, saiba como funciona a academia pública criada no último mês no território da Paz Santo Afonso, em Novo Hamburgo. E ainda, Porto Alegre realiza conferência para pessoas com deficiência. Aguarde, nós voltamos em um instante.